Olá, amigos da ciência, tudo bem? No século XVII, Isaac Newton lançou as bases da física que conhecemos. O movimento do seu carro, o movimento de planetas, as equações de Newton explicam com a descrição matemática incrível o mundo ao nosso redor. Mas no início do século XX, o físico alemão sacudiu o mundo da física, Albert Einstein. Hoje o tema é relatividade geral e o nosso convidado é Felipe Polis. Então, professor Polis, seja bem-vindo. Prazer. Prazer é nosso estar recebendo aqui. Muito obrigado pelo convite, é uma honra. A honra é nossa. Então, vamos começar a falar um pouco sobre a sua carreira. Qual é a sua formação, o que é que você faz hoje? Bem, eu me formei em Física, né? Fiz bacharelado em Física na UFRJ. E durante a minha graduação eu fiz 2 iniciações científicas no CBPF, né? Que é o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Ao terminar a graduação, eu iniciei meu mestrado no CBPF também. As minhas iniciações científicas foram na área de gravitação, né, relatividade geral. A minha primeira iniciação científica teve como tema uma solução das equações de Einstein obtida por Gödel, muito interessante, em que ele apresenta uma possibilidade de você poder realizar uma volta no tempo, né? Algo que causou bastante estranhamento na comunidade. A Einstein não gostou muito disso. Né? E a minha segunda iniciação científica foi sobre buracos de minhoca, que foi tema também, né? Logo em seguida eu me formei e iniciei meu mestrado, foi tema da minha dissertação. Né? Após a minha dissertação, eu ingressei no doutorado na mesma instituição também, no CBPF, em que eu investiguei uma formulação da gravitação no contexto das geometrias de Weyl, né? Porque a relatividade geral, que foi a formulação que o Einstein propôs para descrever a gravitação, ela se baseia nas chamadas geometrias riemannianas. E a geometria de Weyl é uma geometria mais geral do que a riemanniana, que tem a riemanniana como caso particular. Né? Então eu fiz o meu doutorado nesse tema. Logo em seguida, ao terminar o doutorado, eu recebi uma proposta de fazer um pós-doutorado aqui na UFMA, né, aqui em São Luís. Né? Eu aceitei a ideia, né, com muito prazer, né? Vim para cá, para São Luís, né? E dei início ao meu pós-doutorado. Durante o período de 1 ano eu fiquei trabalhando nele, quando surgiu a oportunidade de fazer um concurso para preencher vagas de um curso que estava surgindo lá na UFMA, que era de um curso novo de bacharelado em Ciência e Tecnologia, um bacharelado interdisciplinar em Ciência e Tecnologia. Né? Eu tive a sorte de ser aprovado nesse concurso e então larguei o pós-doutorado e assumi a vaga, e desde então estou lá, estou lotado, né, nesse departamento, né, no curso de Ciência e Tecnologia, dando aula lá, já tenho uns 6 anos. E paralelamente às aulas eu tenho orientado alunos, tenho colaborado com outros pesquisadores em pesquisas. Eu estou com uma atividade um pouco mais diversificada agora. Eu tenho interesse atualmente em fazer pesquisas voltadas para ondas gravitacionais, mas eu colaboro com outros pesquisadores que não trabalham exatamente com isso, trabalham com outros cenários, né, que generalizam a teoria de Einstein também, né, e por enquanto é isso que eu tenho feito, que tem sido a minha carreira. Então, a minha primeira pergunta é a seguinte: quais as dificuldades que a física newtoniana tinha nos anos que antecederam a teoria da relatividade, ali no final do século XIX e início do século XX? Sim, naquela época a mecânica newtoniana ela já era muito bem consolidada, né? Ela descrevia com bastante precisão diversos fenômenos mecânicos, né? Você podia prever órbitas de satélites, foi possível prever a existência de Urano usando a
mecânica newtoniana, a lei da gravitação newtoniana. Então ela era tão bem sucedida que não se cogitava que ela pudesse ter alguma limitação, pudesse ter algo errado nela, né? As dificuldades que existiam com relação à mecânica clássica eram mais assim de cunho prático, né? De aplicação, de você poder modelar certas situações e poder abstrair quais são os processos predominantes que atuam naquele sistema para você poder tratar devidamente, mas sem cogitar a possibilidade da teoria estar errada, né? Era basicamente questões assim de dificuldade de implementação e aplicação da teoria. Problemas dela, eu diria que estavam mais relacionados, por exemplo, com fenômenos astronômicos como a órbita de Mercúrio, que se você for considerar que as órbitas dos planetas em geral são elipses, né, eles têm então um ponto da órbita que está mais próximo do Sol, outro mais afastado, e essa elipse ela não é sempre estática, né, na mesma posição, né? A órbita não se dá numa elipse sempre na mesma posição, essa elipse ela vai girando, né? E isso já se tinha medido para a órbita do Mercúrio com uma grande precisão, e essa velocidade com que ela gira ao longo do tempo era explicada pela teoria newtoniana parcialmente. Faltava, a teoria newtoniana dava um valor que ficava próximo do observado, mas ainda carecia um pouco de um refinamento, né, de uma certa quantidade que ela não conseguia fornecer. E se imaginava que isso seria uma questão assim de poder refinar melhor o tratamento, às vezes poderia estar faltando alguma consideração, né? Não se imaginava que a teoria newtoniana tivesse de fato algum problema, né? E paralelamente a isso, nós tínhamos o eletromagnetismo, que também é outra teoria muito bem consolidada. Na época era porque descrevia partículas e interações eletromagnéticas com muita precisão, né? Se verificava experimentalmente também a teoria eletromagnética com grande precisão. Em especial após a contribuição do Maxwell, quando ele identificou que as equações originais do eletromagnetismo apresentavam uma inconsistência teórica, e ele, apenas por argumentos teóricos, sem precisar recorrer a experimentos em laboratório, ele identificou esse erro, incluiu a correção, e com isso consolidou o eletromagnetismo de tal forma que as previsões decorrentes dessa alteração, por exemplo, a existência das ondas eletromagnéticas, pôde ser verificada com grande precisão, e tanto as propriedades delas como a velocidade que a teoria fornecia para elas, né, que seria a velocidade da luz, bem conhecida. Mas aí, o eletromagnetismo, antes mesmo da contribuição do Maxwell, ele já tinha problemas com a mecânica newtoniana, né, porque a mecânica newtoniana ela admitia propriedades de transformações de coordenadas de um referencial para o outro, né, que quando você aplicava essas propriedades no eletromagnetismo, você tinha problema, né? Então existia uma certa incompatibilidade entre as duas. O eletromagnetismo, uma teoria muito bem consolidada, porque você verifica experimentalmente os resultados dela com grande precisão, e você, por outro lado, tinha a teoria newtoniana, que também era muito bem consolidada, porque você fazia os experimentos e verificava com grande precisão, sendo que as duas eram incompatíveis. E aí ninguém imaginava que pudesse ser algum problema da teoria newtoniana, porque ela já era de longa data muito bem consolidada, né? E acabou que, no final das contas, quem finalmente resolveu a questão foi o Einstein, consagrando não a mecânica newtoniana, mas o eletromagnetismo como uma teoria que realmente era a mais correta, mais adequada, enquanto a newtoniana, por sua vez, iria
precisar ser adaptada às propriedades da teoria eletromagnética. As transformações de coordenadas que são utilizadas no eletromagnetismo, né, que são adaptadas para as propriedades do eletromagnetismo, deveriam ser impostas a uma nova mecânica, né? A mecânica clássica deveria se adaptar a essas transformações, e com isso ela iria necessariamente ter que sofrer modificações para isso, e se desenvolveu naturalmente a mecânica relativística, que resolveu esse problema e que colocou a mecânica newtoniana como um caso particular. No final das contas, tudo se resume à ordem de grandeza das velocidades típicas das partículas, dos corpos que estão se movendo no teu tratamento mecânico. Desde que eles tenham velocidades muito pequenas, comparáveis à da luz, a mecânica clássica newtoniana ela permanece como bastante adequada para descrever esses fenômenos. A partir do momento em que as velocidades envolvidas começam a aumentar e se tornarem comparáveis à velocidade da luz, a mecânica newtoniana já começa a apresentar a necessidade de correções. E aí entra o tratamento da mecânica relativística, que fornece o devido tratamento dessas situações. Então, contrariando todas as expectativas, no final das contas, uma teoria muito bem consolidada, que era newtoniana, acabou sendo ela a que necessitou de alterações, enquanto que o eletromagnetismo permaneceu inalterado. Se consagrou, passou incólume a essa contribuição do Einstein. Então, já pegando o gancho dessa última, a gente tinha a teoria da mecânica de Newton, que era muito bem consolidada, e quando veio a de Einstein questionando alguns pontos dessa teoria, o impacto foi muito grande. Então, naquela época, quando a teoria de Einstein chegou, a gente teve uma mudança muito grande no mundo da física, e teve a existência dos físicos? Sim, teve alguma resistência, mas os fenômenos que ela esclarecia eram bem conhecidos, e ela esclarecia com uma simplicidade tão grande que acabou sendo bem, no final das contas, sendo bem recebida, porque um dos problemas que existia antes da formulação da relatividade de Einstein era o fato da velocidade da luz ser constante, independente do teu estado de movimento, né? Se você tem que a velocidade da luz é 300 mil km por segundo aproximadamente, e você tem um feixe de luz se propagando numa dada direção, você esperaria que, se você se movesse a uma velocidade comparável à da luz na mesma direção em que ela se propaga, você iria medir uma velocidade reduzida, né? E você não verificava isso, você continuava medindo a mesma velocidade. E então se considerava a existência de um meio, né? Até porque a luz, sendo uma onda eletromagnética, isso já insinuava automaticamente a existência de um meio de propagação que se considerava ser um éter. Só que nunca foi medido esse éter. E, além do mais, a gente tem essa propriedade, esse fato de que você nunca consegue medir, independente da velocidade com que você se encontre, você nunca vai medir uma velocidade diferente de 300 mil km por segundo. Então, se esse meio realmente existisse, ele deveria ser dotado de propriedades muito exóticas, né? E foi considerada a possibilidade dele ter um número de propriedades, né, tão artificiais, né, que, se você for analisar melhor, vai ver que são justamente aquelas propriedades que justificam o fato dele nunca ser detectado. E aí começa a ficar um pouco forçado, né, porque você está considerando a existência de algo que, por construção, ele nunca vai ser medido, nunca vai ser observado. Então começa a ficar, do ponto de vista teórico, algo meio esquisito, para resumir, né?
E o Einstein, com a teoria dele, mostrou que, no final das contas, não há necessidade de você supor esse meio chamado éter, né? Você pode obter os mesmos resultados apenas tomando como princípio o fato de que a velocidade da luz, sim, ela é 300 mil km por segundo, ela é a mesma em qualquer referencial, né? Independente do teu estado de movimento em relação a ele. Né? Tomando isso como princípio, você consegue obter todos aqueles resultados medidos, né, de uma forma muito mais simples, dispensando a existência desse éter, né, que acabou se mostrando então supérfluo, né, e de uma forma muito mais elegante. Né? Como consequência disso, né, em estudos posteriores, acabou sendo revelado que, enquanto na mecânica clássica você tinha dois conceitos distintos tidos como absolutos, que seria o conceito de espaço e o conceito de tempo, cada um é independente do outro e ambos absolutos, independentemente. O que o Einstein mostrou, como consequência da teoria dele, é que, na verdade, o espaço ele não é mais absoluto, ele é relativo. Ele vai depender do referencial que você está considerando. Dois referenciais em movimento, um em relação ao outro, já não concordam com as mesmas propriedades que o espaço apresenta. O tempo, por sua vez, também não. Né? Então, o que antes era independente e absoluto, tempo e espaço, para Einstein se tornou relativos separadamente, mas que deu origem a um novo conceito chamado espaço-tempo, que essa entidade combinada de espaço e tempo, essa sim é absoluta para todos eles. Né? Essa sim tem um conceito absoluto, independente do referencial que você considera. Então isso mudou a concepção que a gente tinha de espaço e tempo, né? E substituiu por um conceito unificado de espaço e tempo. Né? Essa acho que foi a maior revolução, maior contribuição que o Einstein deu com a teoria dele. Então, e é esse fator que explica o termo relatividade do Sim. Aí, como consequência, né, tendo as propriedades mais fundamentais, os conceitos mais fundamentais da física, que é o conceito de espaço e tempo, né, que a física, no final das contas, ela se propõe a descrever fenômenos que ocorrem numa posição ao longo do tempo. Isso acaba tornando, por tabela, relativo diversos conceitos das demais teorias. Né? Por exemplo, a própria massa começa a se tornar relativa também, né? Entre outras propriedades. Basicamente, o único conceito que que a teoria coloca como absoluta são esse conceito unificado de espaço-tempo e a velocidade da luz no vácuo. Há uma confusão que é feita quando se fala em teoria da relatividade, porque a gente tem teoria da relatividade especial ou restrita e teoria da relatividade geral. Qual a diferença entre essas duas teorias? Bem, a diferença surge porque quando Einstein propôs a teoria dele, da relatividade, em 1905, né, aliás, diga-se de passagem, ele não propôs com esse nome, né? Esse nome veio depois. Ele acabou, como eu já havia mencionado, como resultado dela, ele mostrou que a teoria newtoniana precisava se adaptar às propriedades de transformações de coordenadas, transformações entre observadores, típicas do eletromagnetismo. Né? E, como consequência, todas aquelas teorias clássicas que eram bem adaptadas à teoria newtoniana também iriam precisar se adaptar. A mecânica newtoniana ela utiliza conceitos de força, e as forças que eram compatíveis com a mecânica newtoniana, uma vez que a própria mecânica iria precisar se adaptar à nova teoria de Einstein, as forças que eram adaptadas à teoria newtoniana iriam precisar se adaptar também, entre elas a gravitação. A gravitação de Newton ela é bem adaptada à teoria newtoniana. Ela supõe, inclusive, ação à distância instantânea. Né? Ela não considera que existe um tempo de propagação da interação, a interação ocorre instantaneamente.
E isso estava em desacordo com os postulados da relatividade de Einstein. Então, numa tentativa de incorporar a gravitação newtoniana ao cenário, a esse novo cenário da relatividade, Einstein acabou dedicando 10 anos da vida dele para obter essa nova reformulação, né? E como resultado da formulação relativística para a gravitação, ele acabou obtendo uma teoria relativística ainda mais geral do que aquela que ele havia proposto originalmente, né? Esse conceito unificado de espaço-tempo que ele deu origem inicialmente acabou adquirindo propriedades dinâmicas, né? O espaço-tempo ainda continua sendo absoluto, mas ele agora passa a ser sujeito ao conteúdo energético que existe numa dada região, podendo se deformar, né? De tal modo que aquela teoria que ele forneceu inicialmente se torna um caso particular dessa mais nova, né? Então, ao se batizar essas teorias de relatividade posteriormente, que elas não surgiram com esse nome, deram um nome de relatividade geral para essa que envolve a gravitação também, que trata da gravitação também, e a anterior, como sendo um caso particular dessa, se passa a ser chamada de relatividade especial ou restrita. Então, a relatividade especial ela é a relatividade onde não existe fenômenos gravitacionais envolvidos, e a geral é aquela que considera os fenômenos gravitacionais também. Ela já tem um tratamento para a gravitação. Já é um tratamento para a gravitação, exatamente. Então, em 1919, a gente teve um eclipse solar histórico, com expedições da Royal Society à costa da África e ao Brasil para observar esse eclipse. E ele foi a primeira evidência observacional da teoria da relatividade, certo? Como isso impactou na teoria da relatividade, no desenvolvimento dela? Na verdade, não, porque assim, foi a mais impactante, né? Porque é o seguinte, lembra daquela necessidade de justificar as órbitas, a órbita do Mercúrio que avançava, circulava, uma elipse a precessão do PRL, exatamente. Né? O ponto mais próximo do Sol, ou o mais afastado também, eles circundam o Sol também, né? E Newton justificava boa parte desse valor, mas faltava um pouco, né? E esse pouco a teoria do Einstein forneceu precisamente, né? Então, batia com as observações. Sim, batia com as observações. Então, isso que faltava, essa teoria do Einstein, a relatividade geral, forneceu precisamente, né? Só que isso ainda, de certa forma, poderia ser contestado, as pessoas ainda imaginavam, poderiam ter esperança de que uma outra teoria para a gravitação alternativas que não considerasse um espaço-tempo dinâmico pudesse fornecer esse pouquinho que faltava, né? Então, por mais que seja um sucesso dela, ainda existia ainda se cogitava a possibilidade de haver descrições alternativas para isso, né? Mas a relatividade geral, além de fornecer esse número, ela, como eu mencionei, tratava o espaço-tempo como uma entidade dinâmica, sujeita à interferência do conteúdo energético, das massas, dos planetas, da existência de conteúdos materiais numa dada região, deformando esse espaço-tempo, né? E as trajetórias dos planetas, as órbitas dos corpos sujeitos à interação gravitacional ficariam justificadas como sendo deformações da trajetória retilínea
devido ao fato de que o espaço-tempo está curvo. Então você ter um espaço-tempo curvo faz com que a tua trajetória, que na ausência da matéria seria retilínea, na presença dela vai se curvar também devido à curvatura do espaço-tempo. Né? Só que tem um detalhe, nada escapa do espaço-tempo. Né? Isso iria provocar alterações na trajetória até mesmo da luz, que pela teoria newtoniana não iria sofrer interferência da interação gravitacional porque ela não tem massa. Mas para Einstein, não importa se ela tem massa ou não, ela está se deslocando no espaço-tempo, o espaço-tempo é curvo, ela vai sofrer devido à sua trajetória. Então isso foi assim, uma consequência bastante inusitada da teoria, né? E a observação de Sobral comprovou isso com grande precisão. A observação do eclipse, quando você verificou que uma estrela atrás do Sol emite um raio de luz que, ao passar pelo Sol, se curva por influência dele, tal como previsto na teoria, com uma precisão assim bem considerável. Né? Isso foi um grande sucesso da teoria, porque foi assim uma contribuição conceitual nova que ele deu, radical, né? Bastante audaciosa, né? E que se verificou. Né? Então esse foi realmente o grande triunfo da teoria, o primeiro grande triunfo foi esse. Né? A observações Sobral meio que consagrou o sucesso da teoria. O primeiro grande sucesso dela. Então, uma das equações mais famosas da teoria da relatividade é a equação E igual a mc ao quadrado. O que essa equação realmente revela sobre o nosso universo? Ela foi uma consequência bastante original do trabalho de Einstein, porque ela indica que uma equivalência entre massa e energia. Ela simplesmente está dizendo que massa pode ser convertida em energia e vice-versa. Né? Ou seja, um objeto com massa, ele tem uma energia associada pela simples existência dele, e como se considerando a possibilidade dele ser desintegrado, perder essa massa, você ia ter essa energia liberada. Né? E vice-versa, você pode transformar energia em massa também. E isso se verifica, né? Aliás, isso foi uma das verificações que consagraram a teoria da relatividade, quando você considera, por exemplo, átomos, por exemplo, o átomo de hélio. Se você for considerar a massa do átomo de hélio, que é composto por 2 prótons e 2 nêutrons, você verifica que a massa dele é menor do que a massa somada de 2 prótons e 2 nêutrons separadamente. Né? É menor porque a energia, parte dessa massa das partículas isoladas, se transformou na energia de ligação entre as partículas que compõem o átomo. Então você transformou a massa em energia de ligação. Né? E inclusive essa variação da massa de um núcleo atômico para a massa das partículas isoladamente, né, que compõem ele, isso te dá uma ideia da quantidade de energia que você pode extrair desse núcleo ao você romper com ele ou criar ele, que é o princípio utilizado na produção de energia por fusão nuclear ou fissão, que ainda está sendo estudado, para as bombas atômicas, né, utiliza esse princípio. Né? E isso se verifica também quando você tem nos aceleradores a energia que você dá para uma partícula para colocar ela em movimento, né? Parte dessa energia vai se convertendo em massa, tornando o objeto como se fosse mais pesado e mais difícil ainda para ser acelerado, até que você chega numa situação em que você não consegue aumentar mais a velocidade dele. Né? E você tem um limite que é justamente a velocidade da luz. Né? Então isso é uma contribuição bastante original do trabalho de Einstein, que se verifica.
né, consagrando a teoria, né, e muda radicalmente o nosso conceito, a forma como a gente enxerga a massa de uma partícula, né? A massa essencialmente é igual a energia. Então vamos lá, continuando, copo cheio de novo, um brinde aqui. Última pergunta. Em 2015, ano do centenário da teoria da relatividade, a gente teve a primeira detecção de ondas gravitacionais. O que isso mudou na física moderna que a gente tem hoje? Como isso impactou a física? Bem, a detecção das ondas gravitacionais, né, elas consistem no teste da teoria mais recente e mais rigoroso pelo qual ela passou. Ela conseguiu ser bem sucedida, né? Isso porque ela consagra a natureza dinâmica do espaço-tempo de uma forma inequívoca, tal como previsto pela teoria, precisamente como ela prevê, né? Se você considerar a natureza dinâmica do espaço-tempo que Einstein propõe, desenvolvimentos posteriores das equações revelam que perturbações na geometria do espaço-tempo, se você tem uma fonte, por exemplo, um binário, que são duas estrelas orbitando uma em torno da outra, elas perturbam o espaço-tempo em torno delas, de modo que essas perturbações se propagam como ondas, né? E algo inédito, né, na descrição da gravitação, né, na descrição do espaço-tempo, porque as ondas gravitacionais, elas se propagam, elas no fundo são deformações do espaço-tempo, né? Então você tem uma natureza dinâmica para o espaço-tempo bastante rica, né? Bastante diferente da que se tinha anteriormente, e que como desenvolvimento da teoria, do estudo das ondas gravitacionais, poderia inclusive realizar trabalhos sobre outros corpos por onde a onda passa. Por exemplo, você tem um binário produzindo uma onda gravitacional. Ao atingir um certo objeto solto no espaço, né, livre para se mover, essa onda provoca movimento nele. Então, você percebe que o espaço-tempo, além de dinâmico, ele pode realizar trabalho sobre um corpo. Algo que era bastante uma concepção nova, muito radical comparada com aquele conceito newtoniano de espaço-tempo absoluto, onde era simplesmente o palco onde os fenômenos aconteciam, né, e que totalmente alheio a esses acontecimentos que ocorrem nele. Na relatividade geral, o palco, que é o espaço-tempo, ele está sujeito à interferência dos conteúdos materiais e energéticos que estão nele, e ele interfere nesses objetos também, né? Então existe uma dinâmica, uma interferência mútua, né? O conteúdo energético e material molda o espaço-tempo, e o espaço-tempo ele pode interferir no comportamento dos objetos que se movem nele. O espaço-tempo ele pode transmitir, propagar energia, pode ter uma energia associada a ele. E isso, assim, é uma contribuição bastante inovadora. Na década de 80, teve estudos, observações que já indicaram a existência dessas ondas gravitacionais quando você observa que certos binários vão perdendo energia naturalmente, né? Você tem um binário de estrelas que vão emitindo ondas gravitacionais. As ondas gravitacionais transmitem energia. Então, essa energia que ela está transmitindo está vindo do movimento do binário. Então, eles vão perdendo energia. Então, as órbitas vão ficando cada vez menores. Você verifica um dado binário, como é que as órbitas deles evoluem ao longo do tempo, e você vê que ela bate precisamente
com a previsão que a teoria dá para a perda de energia desse movimento de acordo com a emissão de ondas gravitacionais que eles geram. Então, já é uma medida indireta da existência das ondas gravitacionais. Inclusive, rendeu um prêmio Nobel a esses pesquisadores, o Hulse e o Taylor. Só que, diretamente, ainda não tinha sido medido. Em 2015, foi feita a primeira medida direta das ondas gravitacionais. Se concebeu as antenas lá do detector LIGO, nos Estados Unidos, em dois estados bastante distantes. Eles são separados, se eu não estou enganado, por uns 30 mil quilômetros. São dois detectores independentes em que foi detectado diretamente a passagem de uma onda gravitacional. E isso foi, além de se tratar da detecção de uma onda gravitacional, tal como a teoria de Einstein prevê, elas correspondem à emissão produzida por uma colisão de buracos negros que possuem um comportamento exatamente como a teoria de Einstein prevê para esse tipo de fenômeno. Então, é muita confirmação para a mesma teoria. Você tem um processo de colisão de dois buracos negros que até então nunca tinha sido observado diretamente, porque o buraco negro não emite luz, e a gente só conseguia detectar luz, até então, a emissão de ondas eletromagnéticas. Você tem um processo de colisão estudado teoricamente, com base na teoria de Einstein, que resulta desse tratamento teórico num tipo de onda com um perfil bem característico. A detecção detectou essas ondas com esse perfil exatamente característico da colisão de buracos negros. Então foi, mais do que uma detecção de ondas gravitacionais, foi a primeira detecção direta de ondas gravitacionais e a primeira detecção direta de buracos negros, e colidindo ainda por cima. E isso, além de servir para consagrar a teoria, foi também a primeira vez em que foi realizada algum tipo de observação que não foi feita com base nas ondas eletromagnéticas, porque a gente, por meio dos telescópios, só consegue observar ondas eletromagnéticas, luz. E enquanto que na astronomia mais antiga, até o início do século passado, era feito apenas na região do visível, o que impunha uma certa limitação às suas observações, a riqueza de dados que foi aumentando conforme você foi analisando regiões distintas do espectro, considerando frequências além do visível, ultravioleta e infravermelho, e isso, por sua vez, foi fornecendo um conjunto de dados cada vez mais rico para você. Agora nós temos a possibilidade de estudar fenômenos astronômicos não apenas com base na radiação eletromagnética, mas com base em outra natureza, uma radiação de uma outra natureza, que, por sua vez, vai enriquecer ainda mais a quantidade de dados astronômicos que nós vamos ter à disposição. Veja como, por exemplo, a colisão de dois buracos negros que nunca tinha sido detectada e logo de início foi detectado diretamente uma colisão de dois buracos negros. Imagina a riqueza de dados que você vai ter à disposição agora. A comparação que se faz, que se costuma fazer, com relação a um sujeito que somente podia enxergar e, num dado momento, passa a poder ouvir também. Ele ganha um sentido a mais, Então, é exatamente isso que ocorreu em 2015, quando foi feita essa primeira detecção de ondas gravitacionais. É como se a humanidade tivesse ganhado um sentido a mais para sondar o universo. E isso assim, definitivamente um marco na história da humanidade. A humanidade meio que ganhou uma audição. Passou a ouvir. Em vez de poder apenas enxergar, agora pode enxergar e ouvir.
né? Então, isso tem um impacto profundo nos dados que nós vamos ter à disposição no estudo de diversas teorias, especialmente considerando, por exemplo, que numa colisão de buracos negros, você tem um campo gravitacional incrivelmente intenso, um campo gravitacional fortíssimo. Então, qualquer desvio que a realidade iria ter da tua teoria ficaria muito evidente, né? Porque você tem uma situação bastante de campo gravitacional bastante extremo. Então, se houvesse alguma incompatibilidade entre o fenômeno, a interação gravitacional e a teoria, iria ficar mais pronunciado. E a teoria bateu certinho. O resultado da detecção bateu perfeitamente com o que a teoria prevê. Então, além de ter sido o teste mais recente, é por isso que eu mencionei, né, que ele foi o teste também mais rigoroso da teoria, né? Então, assim, consagrou definitivamente a teoria e levou a astronomia observacional para uma nova era, digamos assim, né? Porque agora nós temos fontes de dados de naturezas distintas agora, né? Mais uma possibilidade para sondar o espaço, né? E rendeu o Prêmio Nobel de Física. E rendeu, naturalmente, o Prêmio Nobel de Física, né? Muito justificado, tanto pelo impacto da descoberta em si, como pelo esforço tecnológico, né, necessário para poder detectar essas ondas gravitacionais. Imagina, o que você tem basicamente nesses detectores são massas que vão se balançar com a passagem da onda gravitacional. Só que elas balançam muito pouco. Para você ter uma ideia, a Terra como um todo, ela sacudiu algo comparável a um núcleo atômico, muito pequeno. Se você for levar isso para aquelas massas lá separadas por 4 quilômetros, a perturbação nas posições delas são da ordem de 1/1000 da espessura de um próton. Então imagina o que é você ter um instrumento capaz de detectar movimentos da ordem de 1/1000 da espessura de um próton. Isso é algo assim extraordinário. É um esforço tecnológico incrível que isso foi feito, né? Então, muito mais que merecido esse prêmio Nobel, realmente foi uma façanha da tecnologia e a importância do resultado dela é incontestável, né? No sentido de que ofereceu à humanidade pela primeira vez a possibilidade de observar o universo utilizando radiações de outra natureza sem ser a gravitacional, né? As possibilidades que a radiação gravitacional oferece para observação são maiores do que as eletromagnéticas, porque a onda eletromagnética, a luz, pode ser blindada. Você pode ter um objeto opaco. Agora, a onda gravitacional não tem como você barrar. Então, você pode observar além do que as ondas eletromagnéticas fornecem. Porém, é que elas são mais fracas, né? Então, o que se espera é que, com o tempo, você possa ter detectores mais sensíveis e obter dados muito mais precisos e muito mais preciosos para a teoria. Então, professor Polis, obrigado pela entrevista, obrigado pela presença. Nossa, foi uma honra. Espero ter correspondido às expectativas. Com certeza. E qualquer outra oportunidade, vocês podem contar comigo. Na hora. Então, pessoal, essa foi a primeira edição do Science Pub Entrevista com o professor Felipe Polis. Haverão próximas, fiquem atentos ao canal, curtam o vídeo, ativem as notificações, se inscrevam e acompanhem a gente nas redes sociais. Obrigado por tudo e logo logo a gente volta. Vamos tomar nosso chopp, professor. Aê!